Sabe, uma orquestra é, no fundo, uma grande conversa, né? Cheia de vozes, cada uma com sua personalidade. Mas já parou para pensar como que um pedaço de madeira, um simples fio esticado consegue criar sons tão complexos, tão emocionantes? É disso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar na física que existe por trás da música. Pois é, essa é a pergunta que guia a nossa conversa. Como é que um pedaço de madeira canta? E olha, não tem mágica nenhuma aqui, viu? É pura física. Uma combinação fascinante de vibração, de ressonância e, às vezes, até do nosso próprio fôlego. Então o convite é esse. Vamos seguir o caminho que o som faz, desde o primeiríssimo momento até ele chegar aqui, nos nossos ouvidos. Bom, e para começar essa jornada, a gente vai direto para o coração da orquestra, a família das cordas. É aqui que tudo começa, sabe? Com a matéria, uma corda esticada, pronta para dar o primeiro passo e vir a música. Olha só que simples o ponto de partida. É basicamente isso aí. O arco passa pela corda e essa fricção transfere energia, fazendo ela vibrar. É esse balanço, esse movimento para lá e para cá, que é a sementinha do som para todos os instrumentos de corda com arco. Do violino, lá no agudo, até o contrabaixo, o A no grave. Só que aí vem a primeira, digamos, pegadinha. Se a gente ouvisse só a corda vibrando, assim, solta no ar, o som seria muito fraco, quase um sussurro. Imagina isso numa sala de concertos. Não daria, né? Então a pergunta é, como é que esse som fraquinho ganha força, ganha corpo? A solução para isso é simplesmente genial. O segredo todo está na amplificação. Aquela vibração da corda passa pelo cavalete, essa pecinha de madeira que parece uma ponte, e de lá é transferida para o corpo do instrumento. E quem faz essa ponte final é uma peça interna, fundamental, chamada alma. É a alma que espalha a vibração por toda a estrutura de madeira, transformando o corpo inteiro do instrumento num tipo de alto-falante natural. Exato. E esse alto-falante natural tem um nome. É a caixa harmônica. É ela que faz toda a mágica acontecer. Ela pega aquela vibração tímida, quase nada da corda, e transforma num som potente, rico, com personalidade. E é por isso que cada instrumento soa diferente. O formato e o tamanho da caixa harmônica é que dão a voz única de cada um. E falando em tamanho, isso nos leva a uma regra de ouro na música. O tamanho importa. E muito. É bem simples de entender, na verdade. Quanto menor o instrumento, como o violino, mais agudo ele soa. Quanto maior, como o contrabaixo, mais grave vai ser o som. Pura física em ação. Corpos maiores simplesmente vibram mais devagar, e isso gera sons mais graves. E aí está a família toda reunida como se fosse um coral mesmo. O violino é a voz soprano, sabe? Brilhante, super ágil. A viola é o contralto, com aquele timbre mais aveludado, meio melancólico. O violoncelo faz o papel do tenor, e muita gente diz que o som dele é o que mais se parece com a voz humana, de tão expressivo que é. E lá na base de tudo, segurando a harmonia, está o contrabaixo, a voz grave, o alicerce sonoro da orquestra. Ok, agora a gente vai mudar completamente de assunto. Vamos deixar a vibração de coisas sólidas, como as cordas, para trás e entrar num outro universo, o da vibração do ar. Bem-vindos à família das madeiras. A lógica aqui é outra. A fonte do som muda radicalmente. O desafio agora não é mais fazer uma corda tremer, mas sim colocar o ar que está lá dentro do instrumento para vibrar. O corpo do instrumento vira uma espécie de tubo, um recipiente que guarda a fonte do som. E para fazer esse ar vibrar, existem basicamente dois caminhos. O primeiro é o que acontece na flauta. O músico sopra o ar contra uma beiradinha afiada. O segundo jeito é forçar o ar a passar por uma palheta, que é uma lâmina bem fininha de madeira. Essa palheta vibra e agita o ar. É o caso do oboé, do clarinete. Vamos olhar de perto esse primeiro método. Pensa na flauta. O músico sopra um jato de ar bem focado, que bate na borda do bocal, sabe? Esse impacto divide o ar. Um pouco entra no tubo, um pouco vai para fora. É essa instabilidade, essa divisão que dá o pontapé inicial para tudo. E o que acontece depois disso é fascinante. Essa divisão do ar começa a criar umas perturbações lá dentro, umas ondas de pressão. Imagina umas ondinhas na água, é parecido. Tem partes onde o ar fica mais apertado, que a gente chama de compressão, e outras onde ele fica mais solto, a rarefação. Essa onda viajando pelo tubo, isso na essência é o som. Então, para resumir a ópera da flauta, primeiro vem o sopro, que bate na borda do bocal. Depois esse ar se divide e a coluna de ar lá dentro começa a vibrar. E por fim, essa vibração da coluna de ar é o que gera o som que a gente escuta. Parece simples, né? Mas a física por trás disso é incrível.
Beleza. Agora vamos sair desse sopro mais livre da flauta e pular para um método que usa resistência para criar o som. O resultado? Um timbre completamente diferente. Vamos falar do oboé. No oboé, o grande segredo é a tal da palheta dupla. São duas lâminas bem fininhas de cana amarradinhas uma na outra. Aí quando o músico sopra, o ar força essas duas lâminas a vibrar uma contra a outra milhares de vezes por segundo. É essa vibração super rápida da palheta que agita a coluna de ar dentro do instrumento. Então, deu para pegar a diferença principal? Na flauta, a fonte da vibração é o ar se partindo. Já no oboé, é a própria palheta que vibra. E isso muda tudo. Muda o jeito de controlar o som e, principalmente, muda o timbre. Por isso que o som do oboé é mais penetrante, meio anasalado, bem diferente daquele som mais aéreo, mais doce da flauta. No fim das contas, o que a gente percebe é que por trás de toda melodia, de toda harmonia, o que existe é uma verdadeira sinfonia de física. São vários princípios trabalhando juntos para criar a música. Todo se resume a isso. Duas famílias, dois princípios básicos. De um lado, faz-se um objeto sólido vibrar, a corda, e usa-se uma caixa para amplificar esse som. Do outro, faz-se o próprio ar vibrar dentro de um tubo. São dois universos sonoros completamente diferentes, mas que nascem de ideias físicas super elegantes e, de certa forma, simples. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. No final, quando a gente ouve uma orquestra, o que estamos ouvindo de verdade? É a vibração da madeira, do metal, ou são as ondas que essa vibração cria no ar e que chegam até nós? Fica aí a reflexão. Talvez a grande beleza da música more exatamente aí, né? Nessa fronteira entre o que a gente pode tocar e o que é invisível.